Queridos amigos, queridas amigas, bom dia! Vamos começar essa caminhada das pequenas catequeses da manhã, às 11 horas da manhã, todos os dias, através do nosso grupo. E, primeiramente, vamos invocar a intercessão de Nossa Senhora, que vem nos visitar nas nossas casas, junto com Jesus. Vamos fazer um canto e, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Santa Mãe Maria, dessa travessia, cura-me teu manto cordial, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E vamos invocar também o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora através de uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vocês podem ver aqui um trecho do Evangelho que vai nos acompanhar. Nós vamos começar essa catequese daqui a pouco, às 11 horas. Faltam 10 minutos. Mas dá para ver qual é o assunto de hoje. O Messias diferente, a profissão de fé de Pedro. Então, vamos continuar a nossa caminhada da catequese através dessa figura, dessa personagem que é Pedro. Vamos, para nos preparar também, a rezar um Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora estamos ao vivo, vamos avisar também o pessoal que estamos ao vivo, aqui através do WhatsApp. Eu vou avisar todo mundo que estamos ao vivo, agora. Vou enviar essa mensagem. Enquanto eu enviar a mensagem, todo mundo pode rezar uma Ave Maria para nos preparar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estou vendo que Pedro Henrique acessou. Bem-vindo, Pedro. Um grande abraço de aqui, nessa transmissão ao vivo. Vocês podem colocar os vossos comentários ao vivo. Bom dia a todos, de verdade. Agora vamos avisar todo mundo que estamos ao vivo e daqui a pouco vamos começar a nossa catequese às 11 horas. Mais uma vez vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. O Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem-vinda também a Lúcia Helena. Lembro a todos vocês também que vocês podem colocar os vossos comentários durante a catequese para aprofundar umas coisas. Bem-vinda a Claudice e bem-vinda a Carolina Gomes também. Sejam bem-vindas. Vamos viver esse primeiro momento das pequenas catequeses da manhã. Bem-vinda, Iraci, sempre juntos, de verdade. Bem-vinda, Isabel. Daqui a 5 minutos vamos começar a nossa catequese. Estou vendo os vossos comentários. E bem-vinda também a Iracema de Jesus. Como vocês já sabem, temos 3 momentos de oração juntos cada dia, às 11 horas, às 15 horas e às 19 horas. Então, isso é uma ajuda, claramente, porque pode se tornar uma regra espiritual. Às 11 horas, às 15 horas e às 19 horas, 3 momentos de oração juntos. Se vocês acrescentarem a oração das 7 horas sozinhos, vocês, o dia todo, cada 4 horas, sabem que tem uma possibilidade de orar. Vocês podem se levantar e rezar às 7 horas, sozinhos, 5 minutos, pode ser. 5 ou 10 minutos, se vocês que sabem. Pode ser que vocês sejam bem acostumados a rezar de manhã sozinhos, mas pode ser também um início para muitas pessoas. Depois, às 11 horas, com a catequese, a pequena catequese da manhã. Às 15 horas, conosco sempre ao vivo, vamos rezar o terço. E às 19 horas, temos a nossa missa. Hoje, depois da missa, vai ter também a nossa catequese das palavras de Jesus. Mas agora também vamos introduzir as palavras de Jesus. Essa também é a catequese das palavras de Jesus. Bem-vinda a Yolanda, que agora está conectada conosco. E vamos fazer um canto a Nossa Senhora, aqui, representada nesse quadro, na visita a Isabel. Jesus e Nossa Senhora, eles vêm para nos visitar. E por isso, vamos invocar também a intercessão de Nossa Senhora nesse período
de travessia, nesse período de dificuldade, de emergência mundial. Vamos fazer um canto, todo mundo juntos. É um canto que foi gravado por Lícia, que vai nos ajudar bastante. Santa Mãe Maria, nessa travessia, curvando, tomando cordial, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem-vinda também a Cristina Cerqueira, que agora está conectada conosco. E agora vamos começar a nossa catequese. E nessa catequese eu lembro a todos vocês que podem interagir conosco. Agora, Padre Paulo está continuando a adoração eucarística na igreja e eu estou dando a catequese. Em outros momentos, vocês já viram, por exemplo, no caso do terço, é o contrário. Alguém fica atendendo o pessoal na igreja e o outro vai dar a catequese. Vamos começar essa catequese. Podem interagir em qualquer momento. E nessa catequese, o trecho que vocês podem procurar já na vossa Bíblia é esse aqui, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 até 35. Com a vossa Bíblia, podem abrir a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35. Quando a gente encontra essa sigla aqui, significa capítulo 8, versículo de 27 a 35. Às vezes, está escrito simplesmente MC, que significa Marcos. E bem-vinda também, Isabel. Vou lembrar também a todos vocês que vocês podem interagir comigo, que estou falando através da internet. E vamos ler esse trecho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário sofrer muito. Ele ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Chamou então a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos apresentar a nossa meditação. Estou vendo que outras pessoas acessaram. Teresa Neves, também bem-vinda. José Ferreira. E vou dizer também para eles que nós escutamos esse trecho do Evangelho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 35. E estamos acompanhando nessa caminhada, de novo, o nosso amigo, que é Pedro. Pequeno resumo para quem não assistiu às precedentes catequeses. Nós, com o Padre Paulo, aqui na paróquia, já apresentamos 2 catequeses com Pedro, que era o protagonista. O discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, ele é chamado por Jesus através de uma pesca milagrosa. Todo mundo pode lembrar aquele trecho de Lucas que apresentamos na primeira catequese na igreja, onde Pedro é chamado por Jesus, primeiramente, a fazer um pequeno passo, e depois a ir para o fundo. Vai para o fundo, vai em meio da lagoa, vai para fazer coisas mais difíceis, mas em meu nome. E Pedro confia. Pedro, que não tinha pescado nada durante a noite, Pedro consegue pescar uma multidão, uma grandíssima quantidade de peixe. E a gente falou que Jesus nos chama assim. No início, pede uma pequena ajuda e depois nos pede de ir para o fundo. Também escutamos um outro trecho do Evangelho, segundo João,
nesse caso foi Padre Paulo que comentou esse trecho do Evangelho, na segunda catequese, do capítulo 6, segundo João Evangelista. E Padre Paulo nos ajudou destacando o fato que Pedro, quando todo mundo, diante das palavras difíceis de Jesus sobre o pão da vida, quando todo mundo quer abandonar a Jesus, Pedro fala para os outros: para onde iremos? Só você, meu Senhor, só você, Jesus, tem palavras de vida eterna. E por isso a nossa caminhada se chama as palavras de Jesus, palavras de vida eterna. Então, queridos amigos e amigas, hoje estamos tratando o terceiro assunto. Terceiro. Estamos tratando e lendo e meditando o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, onde, de novo, os protagonistas ficam Jesus, a palavra de Deus, e Pedro. De novo, Pedro. O que acontece nesse trecho? Vamos resumir. Vocês podem também olhar na vossa Bíblia que Jesus pede para os discípulos o que está escrito aqui, ó. Quem dizem as pessoas que eu sou? Jesus está em Cesareia de Filipe. Aqui está reunidos apenas com os 12. E ele pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta para nós também, nesse período. E os discípulos respondem. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus, então, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? E Pedro responde: tu és o Cristo. Essa aqui é a resposta. A resposta de quem confia em Jesus. Como as crianças. Eu estou vendo que estão assistindo a essa transmissão ao vivo também Lucas e Janaína. Duas crianças da nossa catequese. Então, bom dia para todos vocês. Jaciara, Janaína, Lucas. E é interessante essa resposta de Pedro. Tu és o Cristo. Pedro é uma das primeiras pessoas que reconhece Jesus como o Cristo, o Messias. Olha, a ousadia positiva de Pedro. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo. É maravilhoso. Essa generosidade de Pedro faz com que os outros possam descobrir o Cristo. Mas, diante disso, Jesus não para. Jesus quer que todos nós entendemos os mistérios do Evangelho e também os mistérios da paixão. Então, no Evangelho segundo Mateus, Jesus parabeniza Pedro. Nesse caso, a partir do versículo 31, temos o primeiro anúncio da paixão. O que fala Jesus no primeiro anúncio da paixão? Vamos ver o que acontece. Começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Eram palavras muito difíceis para os discípulos. Por quê? Porque nós hoje
Sabemos o que significa que Jesus sofreu, morreu e ressuscitou para nós. Mas eles não podiam entender tudo claramente, porque ainda não tinha acontecido. Então, como podiam eles de verdade entender o que Jesus estava falando? Mas é interessante que Jesus está preparando eles. Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito. Nesse período de sofrimento, olha o ensinamento de Jesus para nós. É necessário que, às vezes, a gente sofra um pouco para entender o que significa amar. Quem ama, sofre. Quantas vezes eu ouvi falar, irmã Violeta, com essas palavras? Eu acho vocês também que conhecem irmã Violeta. O nosso Pedro Henrique, é um outro Pedro que está assistindo esse vídeo, ele também me falou que eu ouvi falar, ele ouviu falar, irmã Violeta dizer essas palavras. Quem ama, sofre. E é verdade, as nossas mães que nos amaram, na maioria dos casos, as mães são um exemplo grande de amor. Quantas vezes sofreram para nós, para você que está escutando? Quantas vezes sua mãe se levantou de noite para te assistir, para cuidar de você? É interessante isso, né? E diante disso, diante desse anúncio da paixão, que é bem pesado, é? É necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumo sacerdote e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus, que fala abertamente, escuta a resposta do discípulo que tinha falado, tu és o Cristo. O que fala Pedro nessa vez? Chamando de lado, começou a censurá-lo. Olha, Pedro está preocupado com a situação de Jesus. Se aproxima o filho dessa mulher, de Maria, e fala para ele, eu entendo, Jesus, que você está um pouco cansado, todas as dificuldades, mas não é bom falar essas coisas, não. Não diga para os discípulos, o risco é desanimar o povo, é que eles desistam, que eles se rendam. Não vamos dizer essas coisas, Jesus. Esse anúncio da paixão é muito forte. Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. E olha, a reação de Jesus é uma das reações mais fortes do evangelho inteiro. Vai para trás de mim, Satanás. Olha, no último evangelho que a gente escutou, a gente pode lembrar que foi mencionada a palavra diabo. Por quê? Porque o diabo existe, o tentador existe, o encardido existe e quer nos tentar. O encardido pode até chegar a tentar o nosso coração nesse momento aqui. Difícil. Nesse momento difícil, realmente nessa travessia da nossa vida. Jesus fala para Pedro, vai para trás de mim, Satanás. Por que fala essa coisa? Ele mesmo explica. Por quê? Ele mesmo explica. Pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. E sim as coisas dos homens. Vamos ler de novo o que fala Jesus para Pedro, e depois vou ler também um comentário que foi escrito aqui. E bem-vinda também a Rose Pereira, que está acompanhando a nossa catequese, e a Lucas Evangelista. O que fala aqui? Jesus para Pedro. Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim
as coisas dos homens. Essa aqui é a transformação que Jesus pede para nós. Não pensar segundo os homens, mas sim pensar segundo Deus. Esse é o desafio desse período também para nós. Porque segundo o pensamento humano, nós teríamos que dizer, agora vou pensar em mim mesmo. Agora, eu não quero ficar doente, não, pelo amor de Deus, por mim mesmo. Eu não posso ter muitos contatos, nem quero ligar para os outros, nem quero me tornar gentil, porque agora é o momento de pensar para mim mesmo. Não é isso, queridos. Essa não é a saída. Nós temos que fazer o que falam as autoridades. Ontem conversei com um meu amigo, advogado, que me ajudou bastante também, explicando-me isso. É importante, mas isso não significa que eu não vou ligar para uma pessoa que precisa da minha ajuda, que eu não vou ajudar uma outra pessoa explicando como pode participar da missa pela internet. É importante que eu ajude agora os idosos que estão perto de mim, na minha casa, principalmente. Esse é o compromisso de quem? Dos filhos, dos netos, das irmãs. Temos que nos ajudar, até atender a uma ligação. É muito importante. E agora vou ler um comentário que foi escrito aqui. Comentário de Pedro Henrique. O interessante é perceber que Pedro é o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, mas imediatamente depois tem dificuldade de aceitar a consequência ou os compromissos que se tem em seguir esse Cristo. É isso mesmo, amigos, é isso mesmo. A gente aceita todo mundo, pode dizer, Cristo é o meu Senhor, eu amo Jesus, pelo amor de Deus, mas o anúncio, escreve o nosso amigo Pedro aqui, o anúncio da paixão são pesados para os discípulos, assim como são pesados para nós. E por isso esse anúncio é incompreendido por Pedro. Aqui está presente, assistindo. O nosso Pedro Henrique está assistindo também o nosso Pedro da catequese com a bisavó Isabel. Sejam bem-vindos. E bem-vindos também aos outros. Bem-vinda a Rosiane, que acessou agora. Vocês podem assistir a esse vídeo também depois, porque vou deixá-lo aqui no Facebook. E se eu tiver a possibilidade, vou encaminhá-lo também no grupo de WhatsApp. Mas vamos para frente. O que é que faz com que a gente, muitas vezes, como falava o nosso amigo Pedro Henrique aqui, o que é que faz com que a gente fique com essas respostas em relação a Jesus? Dizendo, eu acredito que você, Jesus, é o Filho de Deus, mas logo depois dizendo, não, a paixão é muito forte. Isso é demais. Agora, viver esse período é demais. Muitas vezes, queridos, temos que combater, que lutar com o nosso egoísmo. Muitas vezes, as preocupações são pelos outros, mas temos que admitir que nós gostaríamos de resolver tudo. É isso, temos que admitir, às vezes, que é falta de confiança. Ontem eu assisti a uma catequese muito interessante de um padre brasileiro que falava sobre o fato que, nesse período, nós temos que ter um equilíbrio entre, de um lado, a fé. A fé em quem? Em Deus que é Pai misericordioso, Senhor da bondade, a fé, sem exagerar. E do outro lado, a racionalidade. Fé e racionalidade são as duas asas, fé e racionalidade, as duas asas que nos levam até a luz, que é Deus.
Esse é o nosso compromisso. Tem que ser o nosso pedido. Porque a fé sozinha se torna fideísmo, que não é bom. É um exagero. Não é bom dizer, agora vou pensar só em Deus. Como eu confio em Deus, posso fazer o que quero. Não vou escutar as autoridades, não vou escutar as regras, os idosos que vão passear para todo mundo, isso não é bom. Mas eu estou com fé. Não, essa não é fé. Essa é falta de responsabilidade. Não é bom. O fideísmo não é bom. Foi condenado pelo Concílio Vaticano I. Mas também pelo Concílio Vaticano I foi condenado o racionalismo, que é exagerar com a razão. Ou seja, dizer agora que a ciência, os médicos estão dizendo que a solução tem que ser encontrando a vacina, temos que confiar só na vacina. Não, essa não é a solução. Temos que confiar em Deus. Em Deus também. Porque é a esperança. E a esperança não dá para ser vista. Mas a esperança colabora com as descobertas da ciência, dos médicos, de todas as pessoas que trabalham para nós nesse momento. E é importante, então, que a gente escute com a razão o que está acontecendo no mundo. Mas, da mesma forma, é importante que a gente fique com fé. Porque vocês provavelmente já escutaram pessoas que, ficando focadas simplesmente sobre as notícias que estão acontecendo, que dizem respeito à razão, ficam um pouco depressivas depois, dizendo, tudo está indo mal, agora os doentes estão aumentando. Imaginem, na Itália, que é a nossa terra de origem, de Padre Paulo e minha, os mortos que aumentam, tem pequenas melhorias, mas ainda a situação é bem grave. E a gente corre o risco de ficar bem depressiva, triste pelo menos. Em vez, é importante ficar com fé. São as duas asas que nos levam até Deus. Tem também uma encíclica de São João Paulo II que fala isso. É fides et ratio, fé e razão, que nos levam até a verdade, que é Deus. É interessante, então, também um comentário que agora colocou uma nossa amiga que é Miriam, que trabalha aqui em Massaranduba, no setor da saúde. Bom dia, vamos pensar na nossa comunidade, vamos cuidar um dos outros. É isso mesmo. É cuidar uns dos outros, com a razão e a fé, que nos levam, como duas asas, até Deus. O egoísmo não ajuda. Cuidar de nós é cuidar dos outros. Esse é o objetivo. Rezar todos os dias é para os outros também, não só para nós. Claro que ajuda a mim também. E nesse sentido, é bom ter uma regra espiritual. O que significa regra espiritual? Vocês já viram que colocamos 3 momentos durante o dia, 3 momentos, para ficar juntos rezando ou meditando a palavra de Deus. Às 11 horas, agora, estamos tendo essa catequese. Depois, às 15 horas e às 19 horas. Às 15 horas, o terço, às 19 horas, a missa. Essa é uma pequena regra espiritual. Porque eu sei que a partir das 11 horas, cada 4 horas, tem uma ocasião para rezar. O que seria uma regra que poderia ajudar vocês ainda mais. Começar o dia sozinhos às 7 horas, então 4 horas antes das 11 horas, rezando até 5 minutos sozinhos. Começando o dia com Deus. Isso ajuda. E ajuda para combater o nosso egoísmo também. Porque senão, nesse período, a gente vai ficar focada, vamos ficar focados sobre
nós. Em vez da salvação, não vem de nós. O que fala, repito, Jesus para Pedro, olha aqui, vai para trás de mim, Satanás, porque, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. De novo, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. É essa passagem aqui, do pensamento humano, egoísta, como eu vou me salvar, como eu agora vou cuidar dos outros se eu não tenho as forças, ao pensamento de Deus. Deus responde, eu te darei a força. Eu te darei a esperança, eu te darei a fé. Mas como é possível ter essa fé se a gente não pede a Deus essa fé? É importante. Vocês, repito, podem colocar sobre esses assuntos os vossos comentários e vamos continuar a nossa catequese justamente falando sobre isso mesmo. Vou lembrar qual é o trecho para quem acessou agora. O trecho que estamos tratando é Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 até 35. Olha aqui. Capítulo 8, versículos de 27 até 35. E é justamente esse diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro que foi tão parabenizado por Jesus, porque ele acreditou em Jesus na ocasião da pesca milagrosa. Evangelho segundo Lucas, primeira catequese das palavras de Jesus que fizemos. Pedro que foi tão parabenizado por Jesus, quando todo mundo queria deixar Jesus, e Pedro falou, para onde iremos? Pedro que foi tão parabenizado por Jesus, nesse caso, poucos momentos antes. Por quê? Porque ele falou, tu és o Cristo. O mesmo Pedro é chamado, nesse caso, incrível, Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque em cada um de nós, queridos, tem uma parte de luz e uma parte obscura. Então, a parte que nos empurra para confiar em Jesus e uma outra parte que, em vez, quer nos tentar. E está dentro de nós. E o inimigo chega para dar uma força à parte obscura, dizendo, você não vai conseguir, tudo é inútil rezar, é inútil ter fé. Às vezes chega essa parte a dizer, é inútil ter até a razão. Isso não pode ser a solução. Agora, como podemos, de novo, aprofundar essa resposta de confiança? Como podemos trabalhar sobre a nossa fé? Lícia colocou nos comentários, Pedro reconhece que Jesus é o Cristo e depois ele vacila. Temos nossos altos e nossos baixos, é verdade, altos e baixos. Ou, como no exemplo que várias vezes falamos, cada um de nós tem um lobo bom e um lobo mau. Quem ganha? Ganha um lobo que é alimentado mais. O lobo a quem damos para comer coisas melhores. Então, pelo que diz respeito à fé, à oração. Pelo que diz respeito à racionalidade, temos que acreditar também nas coisas que falam as autoridades, agora com a razão. E, de fato, o nosso trecho continua como? Vamos ler. Com o seguimento e a renúncia. Na verdade, essa renúncia, como está escrito, esse seria o título dos versículos que seguem. Essa parte aqui da renúncia, na verdade, mais do que renúncia, é dom de si mesmo. Isso pede Jesus. Vamos ler. Chamou, então, a multidão, juntamente com os discípulos, e disse-lhes, olha, Jesus quer
a atenção sobre si mesmo, para nos ajudar. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse renuncia a si mesmo é funcional. Significa que o foco é tomar a própria cruz e seguir a Jesus. E tomar a própria cruz, desculpe, é se tornar um presente para os outros. Doar aos outros, a nós mesmos. Está falando Pedro Henrique, que estou lendo aqui nos comentários. Nessa conclusão desse trecho do Evangelho, Jesus aponta as duas principais condições da vida cristã. Primeiro, o exercício do esvaziamento de nós próprios, é verdade. Porque muitas vezes esse egoísmo, esse orgulho, é o quê? É o pecado original. O esvaziamento que Jesus nos fala tem a ver com o esvaziamento das nossas absolutas vontades, do nosso egoísmo. E olhar para a vontade de Deus e para com o outro tem a ver também em colocarmos a nossa vida em plena confiança nas mãos do Senhor. Quanto é importante isso nesse período de doença, é muito importante. Muitas vezes não compreendemos os propósitos de Deus, mas é preciso confiar, se abandonar, se esvaziar daquilo que nos impede de seguir este Senhor. É isso mesmo. Obrigado, porque estamos fazendo essa catequese juntos. Não sou apenas eu que estou dando a catequese, mas é mesmo como quando a gente está aqui na paróquia, estamos colaborando. A catequese se desenvolve juntos. Então, vamos orar e vigiar, está propondo Lícia. E, de novo, Pedro Henrique está falando, o pegar a cruz é entender e assumir na minha vida, enquanto cristão, que não tenho como chegar à glória sem passar pela cruz. Ou seja, é preciso enxergar Deus também nos meus momentos de dificuldade. É isso, mas não é apenas isso. Os meus momentos de dificuldade, sobretudo esses momentos, são momentos de doação. Nós podemos doar a nós mesmos. Como? Os médicos, como médicos. Os padres, como padres. Padre Paulo e eu não vamos nos render. Não significa que a gente visita as casas, não podemos entrar nas casas, principalmente nas casas dos idosos. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Vou destacar isso. Fiquem em casa. Os padres também falaram isso e nós vamos falar isso. Mas assistam, por exemplo, a missa pela internet. Assistam a catequese. Assistam e participem do terço. Por quê? Porque é justo o que está falando o nosso amigo aqui no comentário. Deus age também, melhor, age sobretudo nos momentos mais difíceis. Quando dá para ver um amor de mãe. Quando essa mãe ela se levanta às 3 horas da madrugada para assistir um filho, e ela está com sono. A partir de aí, eu posso dizer, minha mãe me ama. Porque quando ela não teria gostado de se levantar uma hora dessa, ela se levantou para mim. Nesse momento difícil, dar esperança aos outros. E também ajudar os outros, dizendo coisas verdadeiras, como fez esse meu amigo advogado comigo. Isso é dar esperança da mesma forma, é me ajudar. Posso não entender logo, é verdade. Também o que falamos aqui na catequese pode ser fonte de equívoco, de desentendimento, porque falar que é preciso assumir a própria cruz não é brincadeira. Mas isso vai me ajudar, vai me fortalecer. Pegadas na areia, nos momentos mais difíceis, significam que, muitas vezes, Deus nos carrega no colo. Obrigado, Lícia, por essa imagem maravilhosa que todo mundo conhece. Vou repetir, está escrito também nos comentários. Pegadas na areia, nos momentos mais difíceis, significam que Deus nos carrega no colo, como
naquela famosa história das pegadas na areia que todo mundo conhece. Então, no final da história, quem pode nos ajudar nesses momentos difíceis? A ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo cura o nosso egoísmo, que é fonte, muitas vezes, de depressão, é fonte, muitas vezes, o nosso egoísmo de tristeza. As pegadas na areia significam que Jesus está perto de nós. Jesus está conosco. E é o Espírito Santo que nos fortalece nessa confiança. É pela ação do Espírito Santo que essa mulher se tornou grávida e teve a coragem, com os meios e as possibilidades que tinha ela naquela situação, ela teve a coragem de viajar para encontrar a parenta dela, Isabel. Maria e Isabel. É a ação do Espírito Santo que nos cura. Em vez, é importante conhecer também a tática do inimigo. Qual é a tática do inimigo? A tática do inimigo, do encardido, do diabo, em vez é relançar com o nosso egoísmo. Como funciona? Agora vou explicar como funciona esse relançamento. O relançamento do diabo, relançar, acontece quando a gente procura algo pelo egoísmo. Por exemplo, eu gosto nesse momento de encontrar momentos de diversão, e é preciso às vezes. Porém, para exagerar, a gente pode assistir a coisas feias. E nesse período em que estamos fechados em casa, o risco é assistir ou procurar uma diversão má, que não é boa, não saudável. Quando a gente cai nessas coisas, pode dizer, pronto, isso me satisfez, mas depois que eu assisti essa coisa não é suficiente, vou relançar. Quero assistir a uma outra coisa que às vezes é pior do que a primeira. Ou vou ler, ou vou ver coisas ainda piores. Ou vou comer e depois vou comer mais. E então não é suficiente uma torta, mas quero 2 tortas, 2 bolos, quero comer tudo o que está na geladeira. É o fenômeno, o acontecimento, o momento do relançamento. A tentação funciona assim. Quando a gente cai numa coisa que não é boa, que fortalece o nosso egoísmo, o inimigo faz com que depois ele vai te propor uma coisa pior. Quem pode nos ajudar de novo nesse caso? A oração. E por isso estamos continuando aqui na nossa igreja, estamos continuando a adoração eucarística. A adoração eucarística ajuda muito para combater esse egoísmo. O terço ajuda muito para combater esse egoísmo. Então, é importante que a gente, como acontece, como está escrito também no Salmo 50, versículo 2, depois, não agora, mas depois podem procurar na vossa Bíblia, é importante dizer com o Salmo 50, versículo 2, tende piedade de mim, segundo a vossa bondade. Que significa nos tornarem verdadeiros, admitir que estamos com essa fraqueza que só o Espírito Santo pode curar, no sentido espiritual. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, justamente como escreveu Lúcia. Louvar sempre, entrar nessa verdade, ser verdadeiros em todas as situações, sobretudo nessas situações de dificuldade, é salvar a nossa vida. Olha o final do trecho que estamos meditando, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá para os outros. Mas quem perderá sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará pelos outros. Ou seja, quem quiser salvar
a sua vida esquecendo os outros, perderá a própria vida. Com o fenômeno do relançamento, se eu vou cair no relançamento que vai me propor o diabo, eu vou fazer coisas sempre piores. Mas quem perder a sua vida, quem lembra que só Deus pode nos ajudar, quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará a própria vida. Nesses momentos de trevas, temos que fortalecer a nossa fé. Está destacando Yolanda. É verdade, é verdade. Se vocês tiverem umas perguntas ou uns comentários, podem colocar esse comentário, essa pergunta aqui no nosso vídeo. Daqui a pouco vamos encerrar, vamos aproveitar agora desse momento de partilha. Por enquanto, para nos ajudar, eu vou colocar uma música aqui e vamos fazer um breve momento de meditação pessoal. A oração é a arma que quebra as tentativas de relançamento da confusão que nos tenta, que infelizmente é a ação do maligno. Vamos agora meditar um pouco sobre esse trecho e, se vocês quiserem, coloquem os vossos comentários para ter esse momento de partilha. Santa Mãe Maria, nessa travessia, curva-me tomando cordial, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E justamente como foi colocado, o amor vence. Obrigado, Francisca, é isso mesmo. E Lícia, que cantou também esse canto, que está gravado, colocou prova de amor maior. Não há que doar a vida pelo irmão. É uma prova de amor mesmo, mas é uma prova de amor no nosso dia a dia. Por isso, estamos conversando sobre essa regra espiritual, que é a nossa proteção contra as tentações do maligno, do encardido. Existe essa tentação, infelizmente, na nossa vida, mas a gente pode vencer essa tentação através da oração. E, sobretudo nesse período de quaresma que coincide com a quarentena. Agora, se vocês tiverem outros comentários, vamos comentar e vamos um pouco conversar sobre esses comentários. Se não, por enquanto, vamos encerrar esse vídeo. E vou lembrar o nosso próximo horário de encontro, hoje, às 15 horas, com o terço. 15 horas vai ter o terço para rezar juntos. Yolanda Silva escreveu aqui a mensagem da campanha da fraternidade é justamente Pio sentiu compaixão e cuidou dele. É fonte de reflexão nesse momento que estamos vivendo. É isso mesmo, cuidar dos outros. Iracema de Jesus escreveu quanto é importante partilhar também com os padres, obrigado Iracema, e meditar sobre a palavra de Deus nesse momento.
É importante mesmo, porque nós somos espírito também, não somos só razão. É fé e razão, as asas que nos levam até a verdade que é Jesus. Pedro Henrique colocou, bom lembrar que o termo salvar e perder, do versículo 35, segue a lógica do sentido carnal, que é diferente dos mesmos termos no sentido espiritual. É verdade, obrigado. Salvar a vida, neste caso, teria mais a ver a nos colocarmos ou colocar nossas vontades à frente da vontade de Deus, estando mais de acordo com as tentações do maligno do que com as intenções de Deus. Agora, é isso mesmo. O que acontece nos períodos de emergência? Obrigado, Pedro Henrique. Primeiramente, obrigado. O que acontece nos períodos de emergência? Qualquer tipo de emergência. A tentação é resolver tudo com as nossas forças. Agora, eu não preciso de rezar porque tem uma emergência. Alguém pode dizer isso. Eu não preciso de fazer outras coisas, de seguir uma regra de vida porque é emergência. Eu não preciso de cuidar dos outros porque é emergência. É uma tentação. É contrário ao Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Quanto é importante no início do nosso dia, 7 horas, 4 horas antes das 11 horas, começar a nossa caminhada do dia dizendo: Senhor, eu confio a você o meu dia. Ou rezando um Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Ou simplesmente, às vezes, pelo menos isso, se vocês não estão acostumados a rezar logo de manhã, comecem fazendo um sinal de cruz e dizendo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Já apenas isso muda o dia. Pronto, obrigado. Vamos ver também um outro comentário aqui embaixo. Tem um comentário de Claudice, do contexto histórico da época, que é importante lembrar, obrigado Claudice, a situação era bem particular. A gente hoje entende o posicionamento de Pedro, mas Jesus já entendia isso com relação a Pedro e por isso o tornou alicerce da igreja depois. É isso mesmo. Pedro tem essas qualidades, essas graças, como Maria é cheia de graça, Pedro tem, como todos nós, umas qualidades. Cada um de nós tem umas qualidades, graças a Deus. Temos defeitos, mas temos também grandes qualidades. Todos nós, Claudice, Pedro, Isabel, todos nós temos qualidades. Pedro foi escolhido como pedra fundamental da igreja, hoje também, no nosso Papa Francisco, porque tem o apóstolo Pedro tem essa qualidade de grande generosidade, de se jogar, não de relançar muitas vezes no próprio egoísmo, mas Pedro se joga com a própria generosidade. Só que, às vezes, até as nossas qualidades podem se tornar uma arma contra nós. Por quê? Porque nós podemos utilizar essas qualidades para fazer, eu faço a minha vontade, que não é a vontade de Deus. Isso é importante destacá-lo. Até as nossas qualidades, uma pessoa pode correr muito rápido, mas se esse corredor escolher o sentido errado, está se afastando do ponto de chegada, do alcance, da vitória. Em vez, é importante utilizar as nossas qualidades para alcançar a Deus. Isabel está lembrando também o versículo: combati o bom combate e mantive a fé. Justamente isso, seguir a vontade de Deus. E Iracema também, como Lícia, destacou: não há maior amor que dá a vida pelos amigos. E justamente Claudice escreveu também: Pedro não seria Pedro se não questionasse, se não procurasse, se não aprofundar na vida de Jesus. É verdade, porém, o risco, às vezes, é utilizar
também as nossas respostas, não pelo bem, mas não para fazer a vontade de Deus. Olha como é chamado aqui, Pedro, vai para trás de mim, Satanás. É uma resposta bastante dura. É interessante isso também. Pedro Henrique, de novo, escreveu: é muito importante estarmos com os olhos fixos no Senhor nestes momentos difíceis. Agora, Pedro vai sair da conexão, mas agora está chegando 12 horas, nós daqui a pouco vamos rezar uma Ave Maria, a Nossa Senhora, para pedir a intercessão dela durante esse dia. Não podemos resolver todas as questões agora, claramente. Essas pequenas catequeses são uma sugestão. Mas são e ficam uma sugestão para meditar também durante o dia. São uma ajuda. Então, vamos aproveitar desses momentos para aprofundar. Muitas das questões que vocês colocaram nos comentários, eu gostei muito, por exemplo, dos comentários de Claudice, nos ajudam para refletir depois, para dizer, olha, esse é fonte de meditação para o meu dia hoje, para aprofundar. Vou lembrar também que às 15 horas, hoje vai ter o terço, e depois, às 19 horas, missa, e depois da missa vai ter, de novo, a catequese das palavras de Jesus, para aprofundar esses assuntos. Se depois na missa vocês estiverem com outras perguntas, vamos aprofundar os vossos pedidos, as vossas perguntas, porque é justo que seja assim. Agora vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, confiando, sobretudo os doentes, mas todas as pessoas, os nossos parentes, a intercessão de Nossa Senhora, e para ficar juntos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos rezar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou dar a bênção. Tenha a certeza que essa bênção não é apenas por parte de Padre Marco, é por parte de Padre Paulo, que ficou na igreja rezando nesse tempo todo, então nos acompanhando. Padre Paulo está pensando em vocês, com certeza, está cuidando de vocês, e sobretudo o nosso Pai que está no céu, está cuidando de todos nós. Não fique com medo. É normal ficar com medo nesses momentos, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E a parte mais importante dessa frase é que é em nome de Jesus que vai dar tudo certo. Nós temos que fazer, como na sugestão de Jesus a Pedro, a vontade de Deus, e pensar segundo o pensamento de Deus e não segundo o nosso pensamento. Nesse sentido, realmente Deus vos acompanhe nesse dia. Com muito prazer vou dar a bênção. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Boa tarde,
Se vocês quiserem, a gente se encontra às 3 horas pelo terço e às 19 horas vai ter a missa e depois, de novo, a catequese das palavras de Jesus. Agora vamos encerrar cantando juntos o canto a Nossa Senhora. Santa Mãe Maria, nessa travessia, curva-me tomando cor de anil, guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós.